São inúmeras as vezes em que ouvimos de bolsonaristas e do próprio Bolsonaro críticas ao Bolsa Família e a outros tantos programas sociais. O Brasil é um país muito grande, com desigualdades sociais e regionais imensas. Há poucas décadas, o Nordeste vivia um problema grave de não acesso à água. A água, um produto que vem da natureza, que não é produzido pelo homem, que é básico para a existência da vida e que no Brasil nem todo mundo podia ter. E eu não estou falando nem de água potável, eu estou me referindo à água simples, retirada de um rio. Ainda tem gente sem acesso à água no Brasil. A desigualdade ainda existe, mas algumas décadas atrás, essa situação era muito mais crítica. E se a gente ainda vive essa realidade no território brasileiro, mesmo que em uma menor escala, por que há pessoas que não admitem que o Estado implemente programas sociais que levem água aos brasileiros que ainda não têm acesso a ela? O mesmo podemos e devemos pensar em relação à comida, à saúde, à educação, à moradia. Os bolsonaristas transformaram a discussão da igualdade social em uma luta entre esquerda e direita, sem perceber que, se a direita for contra os direitos sociais, ela passa a ser uma ideologia cruel, desumana, egoísta. Para inflar suas ideias, Bolsonaro teve a sorte de contar com um contexto social da atualidade, deste momento de intenso desenvolvimento tecnológico, especialmente no que se refere à internet, e com o fato que esse mundo virtual nos tira a visão da realidade. Na internet, as pessoas passaram a viver um mundo completamente diverso do mundo real. Ela tirou a capacidade de muita gente ver o que existe ao redor: pobreza, desespero social, fome, desemprego. Surgiram os conselheiros, os coaches, que querem fazer todos acreditarem que não ter dinheiro, que ser pobre é uma opção. Implantaram na cabeça de muita gente vazia de reflexão e de consciência que a meritocracia é um sistema justo. A meritocracia, na verdade, é uma grande ilusão. É um sistema falido que não mede o sucesso das pessoas pelo seu esforço. Principalmente num país continental como o Brasil, com marcos históricos de privilégio e exploração que não tiveram nada a ver com merecimento. Se a meritocracia fosse realizável, uma pessoa que, por exemplo, trabalhou a vida inteira no campo ou na construção civil, que são trabalhos pesados, ou mesmo dentro de uma indústria, todas essas pessoas deveriam ter se tornado milionárias. Todo o seu esforço, a sua luta para sustentar a família, a carga horária pesada, os finais de semana perdidos, as horas extras, tudo isso deveria ter gerado a essas pessoas salários gradativamente mais altos, ao ponto de terem muito mais dinheiro guardado com o tempo. Mas não é isso que acontece. Hoje mesmo, muitos que estudam anos não conseguem ter condições financeiras comparáveis com algumas pessoas que nunca estudaram e que simplesmente tiveram a sorte de ter alguma ideia inovadora, abrir uma empresa e que cresceram rapidamente pelas circunstâncias de um determinado momento. E se formos falar sobre as pessoas que já nasceram em famílias bilionárias, que vão passar a vida sem saber o que é precisar trabalhar para comer ou para comprar uma casa, um carro, e que mesmo assim terão condições de comer muito bem, viajar, fazer cursos, sem nunca se preocuparem com o preço de nada? Tudo isso prova que a meritocracia é apenas um discurso que serve aos que têm muito dinheiro para manter o conformismo de quem não tem e para impulsioná-los a se esforçarem monumentalmente para chegarem em algum lugar que nunca conseguirão. Então, não foi a esquerda que inventou a ideia de justiça social, foi a própria história, as condições humanas, as próprias relações capitalistas que geraram no mundo as desigualdades. E quando se requer igualdade entre as pessoas dentro de uma sociedade, não significa pedir ao Estado que então dê a todas as pessoas uma casa, um carro, roupas, viagens. A igualdade é promovida quando o Estado, o país, realiza programas que distribuam ou facilitem o acesso ao básico: comida, água, emprego, moradia, saúde, educação. O Bolsa Família ajuda pessoas a comerem, a darem comida aos filhos quando não podem. Não é um valor que os torne ricos, não é capaz também de acomodar ninguém. Ninguém vive apenas pelo direito de comer. Quem recebe o Bolsa Família precisa provar a frequência dos filhos na escola, garantindo que a educação dê a eles mais oportunidades no futuro, que consigam empregos qualificados. O programa Minha Casa Minha Vida não doa a casa às pessoas.
Ele constrói moradias e as financia a juros mais baixos para famílias com menos condições financeiras. Não é gratuito, é pago. Tem valores mais condizentes com quem nunca teria condição de comprar uma casa no mercado imobiliário. Incentiva que mais pessoas se sintam seguras com uma casa para poderem viver melhor e investirem em outras coisas. O SUS e as escolas públicas são importantíssimos. Tem gente que não tem condições de pagar por saúde e educação particulares, e elas são a maioria no Brasil. São coisas que, para quem tem dinheiro, parece banal, mas para quem não tem, faz muita diferença. Por isso, é tão injusto que os ricos queiram determinar como o Estado gasta o seu dinheiro. Os gastos precisam ser direcionados a quem precisa mais. Por tudo isto, ainda que você não se considere uma pessoa de esquerda, você acha possível que a justiça social seja promovida sem que o Estado ajude os que mais precisam? Não dá para dizer que esta é uma pauta da esquerda. Na Constituição Federal, o artigo 3º fala sobre os objetivos fundamentais da nossa República. Esse artigo tem 4 incisos e diz que os objetivos da República são: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A Constituição não é de esquerda. A Constituição brasileira é chamada de Constituição Cidadã. Isso significa que atingir esses objetivos que estão no artigo 3º da Constituição é uma necessidade para que todos os brasileiros consigam exercer o seu papel de cidadãos. Pois só comendo, matando a sede, tendo um emprego, podendo ter uma vida estável, estudando, tendo acesso à saúde, é que é possível que todos consigam exercer a sua cidadania plena. Todo brasileiro tem direito à felicidade, a ser bem tratado, respeitado, a viver com dignidade. Não existe quem mereça menos tudo isso. Reconhecer e favorecer o encontro das pessoas com esses objetivos, o acesso delas a tudo isso, é função do Estado. O Estado não existe apenas para o rico, para isentar grandes empresários de impostos. Eles já têm dinheiro suficiente para pagar impostos e, ao mesmo tempo, manter a vida além do mínimo da dignidade. O Estado serve justamente para isentar os pobres de impostos, para que eles tenham mais dinheiro e dependam cada vez menos do Estado, até o dia em que também possam pagar mais impostos. Um trabalhador que paga menos impostos pode usar o dinheiro que sobra para comprar a sua casa, um carro para trabalhar, fazer um passeio com os filhos, comprar um computador. Aos poucos, ele vai se tornando mais independente e a desigualdade vai desaparecendo. Percebe que tudo isso não significa acabar com o capitalismo, que a ideia de um país mais justo não passa nem perto da implantação do comunismo ou do socialismo no Brasil? Não é possível ser contra governos que trabalham mais para quem mais precisa. Não há nem argumentos que consigam justificar ser contra isso. É por isso que esquerda ou direita não podem ter como diferença o desejo ou não de promover a justiça social. A Constituição é uma só e é feita para todos. Se os bolsonaristas não gostam que Lula crie programas sociais, que queira isentar o trabalhador do imposto de renda, que o STF concorde com o aumento de IOF, se os bolsonaristas não gostam que Lula não aceite que os Estados Unidos mandem no nosso país, se eles não gostam que a lei penal seja aplicada quando eles também cometem crimes, se não gostam que o STF determine a investigação do uso do dinheiro público nas emendas parlamentares, então os bolsonaristas não odeiam a esquerda, o Lula e o STF. Eles então odeiam a Constituição Federal, as leis que são feitas com base no texto constitucional. Odeiam a justiça e, consequentemente, odeiam o próprio povo.